Olá, hoje a gente vai mergulhar a fundo na mente de uma das figuras mais fascinantes e complexas da literatura, Dom Quixote. A pergunta que não quer calar há séculos é: ele era simplesmente louco ou tinha algum método por trás de tudo aquilo? Bora investigar. Olha, a imagem que praticamente define o Don Quixote é essa, né? A do cavaleiro investindo contra moinhos de vento que ele enxergava como gigantes terríveis. Essa cena, por si só, já captura o grande enigma do personagem. Esse abismo gigante entre o que ele percebia e o que era a realidade de fato. E é isso que nos leva à nossa questão principal. A tal loucura dele era só um delírio aleatório sem pé nem cabeça? Ou será que existia um sistema, uma lógica interna bem coerente que guiava cada uma das decisões dele? Para a gente entender o homem, a gente precisa primeiro entender a sua lógica. Ok, vamos começar a desvendar isso. Para decifrar as ações do Quixote, o primeiro passo é entender as motivações dele. A chave para a loucura está toda no sonho que ele tentava, assim, desesperadamente proteger. O Quixote não estava só de bobeira, não. Ele tinha um verdadeiro projeto de vida, todo baseado nos livros de cavalaria que ele devorou. Ele tinha um plano bem claro, com 4 pilares. Primeiro, alcançar fama eterna. Segundo, ser um agente da justiça, sabe? Corrigir o que estava errado. Terceiro, trazer de volta uma era de ouro perdida. E claro, o mais importante, fazer tudo isso em nome de um amor idealizado. E essa citação do próprio Quixote, olha, é fundamental. A Dulcinea não era só uma paixonite. Ela era o motor, era a alma de toda a jornada heróica dele. Cada luta, cada suposta vitória, era tudo para ela. Sem ela, a missão inteira simplesmente perdia o sentido. Bom, agora que a gente já entendeu o sonho, vamos para a parte mais fascinante. O sistema psicológico que o Quixote cria para conseguir defender esse sonho de uma realidade que, o tempo todo, insistia em dizer o contrário. O primeiro pilar da lógica dele é o que a gente pode chamar de esquiva cognitiva. É um mecanismo de defesa genial se a gente parar para pensar. Toda vez que a realidade prova que ele está errado, a conclusão dele nunca é: puxa, eu me enganei. Não. É sempre: foi um feiticeiro malvado que alterou a realidade para me sabotar. Com uma regra dessas, ele nunca, jamais, pode estar errado. O segundo pilar é a ressignificação da dor. Para o Quixote, levar uma surra ou cair do cavalo não são sinais de fracasso. Muito pelo contrário, são as cicatrizes de batalha que provam a identidade dele. A dor vira uma espécie de medalha de honra, que só reforça a imagem que ele tem de si mesmo como um grande herói. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Vamos dar uma olhada em 2 cenas super famosas do livro para ver esses mecanismos em plena ação. No caso dos moinhos, a esquiva cognitiva fica claríssima. A percepção dele, gigantes. A realidade, moinhos de vento. Quando ele obviamente é derrotado, a explicação vem na hora. O feiticeiro Frestão transformou os gigantes só para roubar a glória dele. O sistema funciona perfeitamente e a fantasia continua intacta. O caso do elmo de Mambrino é ainda mais interessante. Um barbeiro tá lá usando uma bacia de latão para proteger o chapéu da chuva. Mas o que o Quixote vê? Um tesouro lendário! E mesmo quando Sancho Panza, a voz da razão, fala: "Meu senhor, isso é só uma bacia", o sistema do Quixote já tem a resposta pronta. Claro que parece uma bacia. É óbvio que um feiticeiro a disfarçou para esconder o verdadeiro valor dela. Então, como é que a gente pode resumir essa condição psicológica tão complexa? Tem uma analogia muito boa que sintetiza, assim, perfeitamente todo o problema do Don Quixote. O problema do Quixote não é que a lógica dele seja falha. Não é isso. Dentro das regras da cavalaria, as conclusões dele fazem todo o sentido. A grande questão é que ele está aplicando as regras de um jogo, o xadrez da cavalaria, num tabuleiro completamente diferente. O campo de futebol da realidade do dia a dia. E aqui está o ponto crucial da coisa toda. As regras estão certas, mas o jogo está errado. Ele não é louco no sentido de ser caótico ou irracional. Ele é um homem que está operando com um manual de regras nobre antigo no mundo que simplesmente não joga mais esse jogo. E é isso que nos leva à conclusão. Depois de mais de 400 anos, por que essa figura continua nos fascinando tanto? Talvez porque nessa racionalização grandiosa e até trágica, a gente acaba vendo um reflexo de uma tendência que é de todos nós, uma tendência humana universal. O que acaba levando a gente para uma pergunta final. Nós, claro, não lutamos contra moinhos de vento. Mas de que outras maneiras a gente também não dá um jeitinho de alterar a realidade para proteger as nossas crenças, a nossa identidade, a nossa visão de mundo? Fica a reflexão, né? De que forma, em pequena escala, cada um de nós também não tem um pouquinho desse cavaleiro reescrevendo a realidade só para o nosso sonho poder continuar de pé?